Fala devs, beleza? Eu sou o William Costa e sejam todos muito bem-vindos ao canal WDev. Galera, esse é o 8º vídeo da nossa série sobre MVC em PHP. E nessa série já falamos sobre muitas coisas legais, como renderização de views, middleware, gerenciamento de rotas, login de usuários e até construímos um painel de administração completo. Então se você não assistiu os outros vídeos dessa série, eu recomendo que você assista antes de seguir para o vídeo de hoje. O link está aqui no card e na descrição também. E galera, no vídeo de hoje vamos continuar falando sobre APIs, só que dessa vez sobre APIs autenticadas. No vídeo da semana passada nós criamos essas duas APIs aqui. Uma para consultar todos os depoimentos disponíveis e outra para consultar os depoimentos individualmente. Só que essas duas APIs aqui elas são totalmente públicas, a gente não passa nenhum usuário ou senha para utilizar elas. Só que quando falamos de APIs de cadastro, alteração ou exclusão de depoimentos, por exemplo, é melhor que a gente exija uma autenticação para evitar que os nossos cadastros aqui sejam alterados por usuários indevidos. E essa autenticação, galera, ela pode ser feita de várias formas. E no vídeo de hoje vamos falar sobre uma delas, que é a autenticação via HTTP Basic Auth. Só que antes disso eu quero convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever. Tem vídeo novo toda semana, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E galera, como a gente já aprendeu aqui, quem protege o coração da nossa aplicação, a nossa regra de negócio, são os middlers. Então a gente vai criar um middler para gerenciar essa autenticação via HTTP Basic Auth. Só que para isso a gente precisa de uma rota que vai utilizar esse middler. Então a gente vai criar a primeira rota que é autenticada, que vai ser a rota de cadastro de depoimentos, beleza? Então vamos aqui para o nosso projeto. Aqui dentro da pastinha hosts a gente criou na semana passada esse arquivo api.php, que incluiu aqui as rotas de depoimentos da API, e aqui dentro a gente criou uma pastinha API v1 e colocamos aqui as rotas de APIs, beleza? E dentro desse arquivo aqui de depoimentos, o testimonies aqui, a gente vai colocar uma nova rota para gerenciar o post aqui na URL dos nossos depoimentos, nessa rota de depoimentos para a gente cadastrar um novo registro aqui dentro do banco. Então eu vou copiar essa nossa rota aqui, beleza? Vou colar ela aqui embaixo, vou remover aqui o ID que eu não preciso, vou alterar para post aqui, beleza? Aqui vai ser rota de cadastro de depoimentos, beleza? Vou continuar aqui com o middleware de API. Esse middleware de API ele altera o retorno aqui do response dos erros para JSON também, então as exceptions a gente também imprime aqui em JSON. Tudo isso aqui a gente já fez no vídeo passado, beleza? Da semana passada. E aqui, galera, nessa nossa nova rota de post aqui, a gente vai trocar aqui o método aqui de getTestimony para setNewTestimony, beleza? Para a gente cadastrar um novo depoimento, aqui eu posso remover esse ID que ele não existe, beleza? E aqui ele já vai cadastrar para a gente. Eu vou trocar aqui o retorno para 201, que é o retorno de created. E o que a gente precisa fazer agora é criar esse método aqui, porque ele não existe, né? Esse setNewTestimony ele não existe. E a gente vai deixar apenas um debug aqui ligado, só para a gente entender que essa API aqui ela está funcionando, que essa rota ela está funcionando, para a gente partir aqui para a implementação do nosso middleware de HTTP Basic Auth, beleza? Então aqui dentro do controlador de APIs, então aqui em App Controller API, nós temos aqui o Testimony, que é o nosso controlador de depoimentos aqui da API. Então a gente vai criar um novo método aqui chamado setNewTestimony, beleza? Então public static function setNewTestimony, beleza? Ele recebe aqui o objeto de request também, beleza? Então método responsável por cadastrar um novo depoimento, beleza? Aqui ele vai receber a nosso objeto de request, beleza? E aqui, galera, eu vou colocar aqui um retorno para ele aqui de sucesso, tá? Vou colocar aqui sucesso igual true, beleza? Então se a gente bater nessa URL e ela retornar aqui um sucesso para a gente, vai ser essa mensagem aqui de sucesso igual true, beleza? Vamos executar aqui no nosso Postman, então eu vou criar uma nova abinha aqui, eu vou copiar aqui essa API que ela já existe aqui, vou colar e vou trocar para post, beleza? Então eu vou executar um post nessa URL, vamos ver? Apareceu o sucesso true. Então é sinal que a nossa rota ela está funcionando. Agora a gente vai criar um novo middleware para gerenciar esse acesso, para verificar realmente se eu tenho um usuário e senha passados aqui
via HTTP Basic Auth para permitir ou não o acesso até essa rota. Então vamos criar nosso middle aqui de autenticação. E galera, a gente vai utilizar o usuário e senha que a gente já tem aqui na aplicação, que é o e-mail e a senha dos usuários, né? Dos registros de usuários da nossa tabela. É o mesmo dado que a gente usa para acessar o painel de administração aqui do projeto, beleza? E para isso, galera, aqui dentro de HTTP middle, a gente vai criar um novo middle aqui para gerenciar esse acesso. E como a gente vai utilizar os dados de usuário, a gente vai colocar aqui user basic auth como o nome dele, beleza? E vou alterar aqui também o nome da classe para user basic auth. Só dupliquei aqui a API só para ficar um pouquinho mais rápido da gente implementar. Beleza? Vou remover essa partezinha aqui do handle que a gente não precisa e aqui a gente vai implementar os métodos responsáveis pelo HTTP Basic Auth. Só que antes da gente implementar aqui os métodos de autenticação, é bem importante que a gente entenda como o HTTP Basic Auth funciona, né? Dentro do protocolo HTTP, a gente pode enviar as requisições passando cabeçalhos e o nosso corpo. Dentro do cabeçalho, a gente pode indicar qual que é o tipo de dado que a gente está enviando para o servidor, qual que é o tipo de dado que a gente espera receber como resposta, como que a gente está gerenciando o cache, se a gente quer ou não que essa página aí seja cacheada, que esse retorno seja cacheado, e muitas outras informações. E dentro desses cabeçalhos, né, dentro do header dessa requisição, a gente pode passar um header específico que é o authorization. Esse authorization, ele define aí o dado de uma hash, o dado de usuário e senha, que a gente vai receber aqui na aplicação e a gente vai usar isso aí para autenticar ou não o usuário, para permitir ou não o acesso desse usuário. E dentro desse header authorization, a gente pode passar a seguinte estrutura: authorization, basic e um valor em base 64. Esse valor em base 64 nada mais é do que o usuário, 2 pontos e a senha. Esse valor aí encodado aí em base 64, ele pode ser usado aqui dentro da aplicação para a gente entender aí o usuário e senha que estão tentando acessar essa URL, para aí sim liberar ou não o acesso. Além do Authorization Basic, a gente tem vários outros tipos de Authorization que a gente pode passar, vários modos de autenticação que a gente pode passar aqui dentro do projeto. E cada um desses modos a gente tem que fazer aqui a nossa aplicação entender eles de formas diferentes, porque não é o HTTP que está fazendo realmente essa liberação de acesso. Ele está apenas permitindo que esse dado chegue até a aplicação para que a aplicação possa fazer o gerenciamento dessa chave, dessa senha desse usuário. E aqui no vídeo de hoje, como a gente vai falar de HTTP Basic Auth, a gente vai usar a estrutura que eu falei de Authorization Basic e esse valor em base 64. E o mais legal é que o PHP dispõe de algumas funções aqui que já trazem os dados de usuário e senha já separadinhos para a gente não precisa fazer o decode do base 64 para obter esses valores, beleza? Mas vamos implementar aqui para a gente ver isso aqui na prática para ficar muito mais fácil de entender, beleza? Então, aqui, galera, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser chamar um método que vai fazer esse Basic Auth para a gente, tá? Então, vou colocar um comentário aqui, realiza a validação do acesso via Basic Auth, beleza? Para isso, eu vou chamar o método basic auth. Beleza? Então, esse cara aqui vai ser o método que vai gerenciar essa nossa requisição aí via basic auth. Então, se ele vai gerenciar a requisição, eu vou colocar a request aqui também. Então, ele vai fazer esse acesso. Caso esse acesso aqui não esteja autenticado, a gente vai lançar uma exception e ele segue o fluxo de erro normal, beleza, da aplicação. Beleza? Então, aqui em cima eu vou criar esse método private function basic auth. Beleza? E ele recebe aqui o objeto de request. Beleza? Aqui eu vou passar método responsável por validar o acesso via basic auth. Beleza? Então aqui eu tenho nosso objeto de request e ele não tem retorno aqui, beleza? E aqui dentro, galera, eu vou colocar um die aqui de basic, beleza? Que essa gente chegou até aqui, beleza? E agora a gente precisa mapear esse nosso middle aqui, né, para ele ser executado, para a gente testar ele aqui dentro da nossa rota. Então, para isso a gente vai vir aqui includes app e a gente vai mapear aqui dentro desse nosso sitemap da middle queue. Beleza? Eu vou duplicar essa linha da API e vou chamar aqui de user basic auth. Beleza? E aqui eu coloco também o nome user basic auth. Beleza? Aqui eu tenho o nome da classe real e aqui eu tenho o nome da classe do middle aqui mapeado, beleza?
Então, agora dentro da nossa rota aqui de testimony, a gente vai adicionar esse novo middle aqui. Então, se eu já tenho um middle de API aqui, eu vou adicionar abaixo dele user basic auth. Beleza? Por que eu adicionei abaixo e não acima? Porque esse cara aqui ele já está gerenciando os erros em JSON para a gente. Então, caso seja lançada uma exception nesse outro middle aqui, ele já vai passar por essa daqui, alterando o retorno para JSON e vai ficar bem legal aqui esse nosso retorno de erro também, beleza? Então, user basic auth ele já está aqui e eu vou executar aqui dentro do Postman para ver. Vou executar. Apareceu o nosso DAI de basic aqui, né? Apareceu escrito basic, porque é o que a gente colocou aqui nesse método basic auth. Então agora a gente precisa validar se esse usuário aqui e a senha foram enviados via HTTP basic auth e se esses dois valores aí batem com algum usuário que a gente tem dentro do banco de dados, beleza? Então para isso, galera, a gente vai fazer o seguinte, eu vou criar um método aqui, um outro método aqui, para obter o usuário dessa autenticação. Então ele vai ser responsável por retornar para a gente uma instância de usuário autenticado. Se essa instância aí não for retornada, se o retorno for falso, por exemplo, a gente já vai emitir aí o retorno de erro com uma exception, beleza? Então aqui eu vou fazer o seguinte, vou colocar verifica o usuário recebido, beleza? E como que é isso? Vou colocar if obuser é igual a diz get basic auth user. Beleza? O que eu estou fazendo aqui, galera? Eu estou recebendo aqui dentro desse obuser aqui um retorno desse getBasicAuthUser, um método que ainda não existe, beleza? Ele vai ser responsável para mim por retornar uma instância aqui de obuser, ou ele vai retornar falso. Se ele retornar falso, a gente vai sair desse método. Beleza? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar um debug aqui em obuser, beleza? E aqui embaixo, galera, eu vou colocar uma exception. Então, throw new exception. Beleza? Eu vou passar aqui o status 403, beleza? E vou colocar aqui usuário ou senha inválidos, beleza? Então, se ele retornar aqui para a gente uma instância de usuário aqui, ele vai passar para dentro. Senão, ele vai emitir esse nosso erro aqui. Vou colocar, verifica o erro, né? Emite o erro de senha inválida. Beleza? Aqui ele vai retornar para a gente usuário ou senha inválidos já para a nossa API. Beleza? Então agora vamos criar esse método aqui, getBasicAuthUser, que esse cara aqui realmente vai se comunicar aí com os dados HTTP para a gente obter o dado de usuário e senha. Então, private function getBasicAuthUser, beleza? Ele vai ser responsável por retornar aí uma instância de usuário. Então, método responsável por retornar uma instância de usuário autenticado. Beleza? Aqui ele vai retornar para a gente, então, uma instância de user, beleza? E para a gente ter acesso ao usuário e senha que foram enviados aí via HTTP Basic Auth, a gente precisa usar aquele nosso array especial, que é a variável server, beleza? É ali que vão estar os índices de usuário e senha também que foram enviados aí nessa requisição, beleza? Então, eu vou colocar um debug aqui de server para a gente, beleza? Vou atualizar aqui. Olha aqui, galera, então ele printou aqui para a gente todos os dados aqui que estão nessa variável server. Porém, como eu ainda não passei nada para ele relacionado aqui ao usuário e senha via Basic Auth, não aparece nenhum valor aqui dentro, nenhum índice aqui dentro, beleza? Mas se eu passar um valor aí do authorization para ele, passando via Basic Auth, ele vai aparecer aqui para a gente, beleza? E como que a gente vai fazer isso, né, galera? Você pode fazer isso manualmente, né, passando o authorization basic e aquela estrutura em base 64 que eu falei, mas aqui também o Postman nos dá aqui uma facilidade para criar esse dado aqui de uma forma um pouquinho mais rápida, beleza? Então aqui eu tenho o índice authorization aqui, posso clicar em authorization, clico aqui em Basic Auth no type e ele já mostra pra gente aqui usuário e senha, beleza? Vou colocar aqui para mostrar a senha, só pra gente ver, então vai ser canalwdev@gmail.com, que é o nosso e-mail que a gente cadastrou lá no usuário, e a senha que a gente cadastrou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Nesse momento que eu mexi aqui, o Postman já criou esse authorization no header, aqui no cabeçalho. Então aqui eu tenho um item authorization, olha aqui, galera. Então authorization, basic e o valor aqui em base 64. Esse valor aqui ele foi criado com base nos dados lá de usuário e senha que eu passei. Então, basicamente é authorization, basic, o base 64 de usuário, 2 pontos, senha, que estão aqui. Beleza? Eu vou atualizar agora, vou enviar essa requisição. E aqui, galera, olha que legal que aparece PHP Auth User, canal WDev, e PHP Auth PW aqui de password,
aqui aparece a nossa senha. Então, esses dois caras aqui que a gente precisa validar para entender realmente se esses dados aqui são reais, se o usuário está autenticado ou não. Então, se eles não existirem aqui na requisição, a gente vai dar erro logo de cara, já vai lançar exception, mas se eles existirem, a gente precisa entender e precisa verificar se esse dado aí bate com algum usuário que a gente tem no banco de dados, beleza? Então, vamos lá para o nosso método, né, galera? Então, aqui a gente já vai fazer a validação se esses caras existem aqui dentro da requisição. Então, aqui, verifica a existência dos dados de acesso. Beleza? Como que vai fazer isso? Então, if, aqui, se não existir server PHP auth user, né, que é o nosso usuário, beleza? Se ele não existir, ou se não existir a nossa senha. Então, set server PHP auth pw. Beleza? Se não existir aqui. Então, vamos negar esse set aqui. Se eles não existirem, galera, a gente já vai dar um return false aqui para ele. Beleza? Porque aqui, galera, a gente já sabe que ele não está autenticado porque não existem esses dados aqui dentro dessa requisição. Beleza? Então, ele deve mostrar para a gente usuário senha inválidos. Beleza? Então, já dá para a gente testar aqui. Só que vamos colocar aqui um return true. Return true. Só para a gente entender aqui um sucesso aqui temporário, só para a gente testar mesmo, porque é que a gente precisa retornar uma instância de usuário. Beleza? Então aqui, galera, o que eu vou fazer? Eu vou executar. Ele deu 1 aqui, que é o nosso return true, porque o authorization está definido. Eu vou remover aqui, vou colocar no auth aqui. Vamos ver? Usuário sem inválidos. Então, galera, essa primeira validação aqui ela já está funcionando. Ele já caiu para cá. Então, agora que a gente precisa saber se esse nosso usuário aqui que foi enviado, ele existe, né? Se esse e-mail que foi enviado existe. Para isso, a gente vai usar a classe user para isso, da mesma forma que a gente fez lá no painel de administração, buscando o nosso usuário por e-mail, beleza? Então, aqui em cima a gente vai definir a nossa dependência. Então, use/app/model/entity/user, beleza? Esse é o nosso usuário, beleza? E aqui, galera, eu vou buscar o usuário pelo e-mail. Busca o usuário pelo e-mail, usando o método que a gente já criou aqui. Então, OBUser, ele vai receber user, get user by e-mail. Beleza? Deixa eu só conferir se é isso mesmo. Então, aqui em model entity user, ele tem esse método get user by e-mail. Beleza? Isso daí mesmo. Então, esse é o método que a gente vai utilizar. E aí, galera, eu passo para ele aqui esse nosso usuário aqui. Beleza? Então, deixa eu dar um debug já em OBUser aqui para a gente ver. Beleza? Eu vou voltar aqui para a Basic Auth. Beleza? Tá com o canal WDev, eu vou executar. Olha, galera, deu certo aqui. Já apareceu o nosso usuário aqui, William Costa, que está com esse e-mail do canal WDev aqui. Então, o que a gente precisa validar é se é uma instância aqui de usuário. Então, if não for uma instância, né? Deixa eu colocar um comentário aqui, verifica a instância. Verifica a instância. E aqui se ele não for, né, se o OBUser não for uma instância, então instância of user, se não for uma instância de usuário, return false também. Então aqui a gente já vai retornar mais um erro aqui. Se eu colocar aqui send de novo, tá com 1 de true, só que se eu troco o e-mail aqui para wdev2 aqui, ele já dá que o nosso usuário e senha estão inválidos, galera. Então isso daqui já está funcionando. Uma parte aqui do nosso processo já está funcionando. Agora a gente precisa validar a nossa senha e para isso a gente já pode fazer diretamente aqui no nosso retorno, beleza? Então eu coloco aqui valida a senha e retorna o usuário. E como que a gente vai validar essa senha, galera? Como a gente fez lá no nosso painel, que é usando o método passwordVerify, né? Porque nossa senha foi gerada com o password hash aqui do PHP, então a gente usa o método passwordVerify para verificar se essa senha bate ou não com a senha que foi enviada. E para isso a gente vai usar password verify, beleza? E a gente passa para ele a senha que foi enviada, que é o server PHP auth pw. E a gente passa a senha do usuário, que é o buser senha, beleza? Se isso aqui retornar true, a gente vai retornar o usuário, buser. Se isso aqui retornar false, a gente vai retornar falso também. Beleza? Então vamos ver se isso aqui vai funcionar. Vou executar. Apareceu o nosso usuário, vou alterar a senha. Olha aqui, galera, já deu usuário ou senha inválidos aqui. Então é sinal que essa nossa validação aqui já está funcionando. E agora o que a gente precisa fazer, galera, é aqui dentro desse nosso if aqui já dar um return. Então vou colocar aqui um return true aqui, só para indicar que essa autenticação foi feita. E aqui também, galera, eu vou fazer o seguinte, request vai receber aqui
uma nova propriedade aqui chamada user, e eu vou passar para ele o OB user aqui. Por que isso, galera? Porque se lá na frente eu precisar dessa informação aqui de usuário, eu posso obter diretamente aqui da nossa request, beleza? Porque passando aqui pelos middlers, a gente só pode transitar uma informação aqui por essa camada e por entre as camadas, na verdade, utilizando o objeto de request. Então, lá na frente, se eu precisar desse objeto de usuário, a gente já sabe aqui, utilizando a nossa instância de request. E com isso, então, se a gente atualizar aqui a nossa API, vou só alterar a senha de novo para a senha correta, vou executar, apareceu o nosso sucesso igual a true aqui, porque a nossa API foi autenticada. Se eu alterar a senha novamente aqui, já me bloqueia o acesso, então isso indica que o nosso middler ele está funcionando 100% aqui para a nossa API. E agora a nossa missão aqui é configurar aqui o processo de cadastro, implementar aqui o processo de cadastro, o processo de atualização, de exclusão, aqui de depoimentos também. Beleza? Então vamos lá. Galera, aqui dentro do nosso controlador de depoimentos, né? Agora a gente já está retornando diretamente esse sucesso aqui, igual a true. Então, o que a gente vai fazer, galera? Aqui dentro, galera, a gente já vai definir as variáveis do post, né? Porque como a gente está trabalhando aqui com cadastro, a gente precisa das variáveis do post. Então, eu vou chamar aqui de post_vars. E aqui, galera, a gente já vai definir como post_vars é igual a request get post_vars. Beleza? E aqui, eu já vou dar um debug nessa post_vars aqui, para a gente ver como que elas estão chegando aqui. Beleza? Então, vamos lá. Vou executar novamente. Aqui apareceu um array vazio, né, porque a gente não recebeu ainda nenhum dado aqui dentro do nosso post. E para isso, galera, a gente vai usar o body aqui para enviar esse dado aqui para ele. A gente pode usar vários tipos aqui de envios, form data, form URL encoded aqui também. A gente também pode usar o modo raw aqui para enviar JSON para ele. Porque como a gente está trabalhando com uma API, galera, é bem importante que a gente envie aqui os dados em JSON também, porque a gente está recebendo JSON. Então aqui, galera, a gente vai enviar os dados de a mensagem, né, a mensagem que a gente vai colocar aqui, vou colocar um olá mundo aqui, um sorrisinho. E também, galera, eu vou passar aqui o nome, que é o nome da pessoa que está postando esse depoimento. Vou colocar aqui o nome William Costa. Beleza? Então, eu vou enviar essa nossa requisição. Enviei e continuou vazio aqui. Por que que continuou vazio mesmo eu enviando aqui esse JSON aqui no post? Porque, galera, por padrão, aqui a nossa aplicação ela não entende o JSON sendo enviado para cá. Ela entende o quê? O form data e o form URL encoded. Esses dois caras a gente recebe diretamente dentro do post. Por exemplo, se eu colocar aqui um novo item como nome e aqui passar William, olha aqui, eu vou receber esse cara. Ele aparece aqui. Beleza? Se eu coloco aqui no URL encoded um outro nome aqui chamado Will, por exemplo, vamos colocar aqui, send, aparece também. Só que aqui dentro do raw, passando o JSON, a gente não tem esse retorno. Então, a gente precisa fazer a nossa aplicação entender esse dado aqui, que está chegando aqui via post com JSON também, beleza? Ele precisa funcionar das duas formas, tanto com o form data, quanto com o JSON aqui também. E para isso, a gente vai na classe que está gerenciando essas variáveis do post, que é a nossa classe de request, beleza? Então, aqui dentro de HTTP request, a gente vai mexer nesse momento aqui onde ele define as variáveis do post. A gente vai remover esse cara daqui, vou recortar aqui, beleza? E aqui abaixo eu vou chamar um novo método chamado setPostVars, beleza? Esse método não existe, a gente vai criar ele agora, então private function setPostVars, beleza? E aqui, galera, a primeira coisa é verificar se o método aqui da requisição HTTP method é diferente de get. Por quê? Porque post, put, delete, todos esses caras aí a gente pode passar um corpo nessa requisição, beleza? Então aqui eu vou passar método responsável por definir as variáveis do post, beleza? Do post, o T ficou minúsculo aqui, beleza. Aqui então, galera, eu vou verificar if diz HTTP method igual get, se ele já for get, vou dar um return false aqui para ele, beleza? Verifica o método da requisição. Beleza? Depois disso eu vou colar aquela instrução que eu copiei lá de cima, que é a definição aqui básica do post. Beleza? Então aqui eu vou definir aqui base post padrão, né? O post padrão aqui, que é aquele form data lá, que a gente já recebeu. E também a gente vai validar aqui o post JSON, beleza? Que é o que a gente usa aqui via input, né? Que é o input do PHP que a gente está recebendo. Para isso então, galera, como eu falei que a gente recebe via input, eu vou colocar aqui input raw, que ele vai receber file get contents,
beleza? E aqui, galera, eu passo o protocolo PHP, porque eu indico que é uma instrução do PHP e vou colocar o input aqui, que eu recebo esse texto puro que está chegando aqui dentro dessa variável. Eu vou colocar um debug aqui nesse input HAL para a gente descobrir o que está chegando nele, né? Então eu vou atualizar aqui. Olha aqui, galera, ele está recebendo um JSON, que é exatamente o texto que eu estou passando aqui para ele, ó. É exatamente esse mesmo texto. Se eu trocar aqui alguma informação, ele também troca aqui essa informação. Então isso aqui já está chegando aqui, só que ele está em JSON ainda, ele não está em array, né, que é o que o post recebe. Então para isso a gente vai fazer o seguinte, dispostVars vai receber. Se strlen, se tiver alguma coisa aqui dentro desse input HAL, né, se esse input HAL tiver conteúdo, eu vou fazer o seguinte, JSON decode input HAL, true, beleza? Porque ele retorna em array. Se não, ele vai receber o próprio dispostVars, beleza? Porque aí, se tiver o form data e não tiver esse input, beleza, pode continuar a mesma coisa, ele vai passar por esse valor. Se não tiver o form data, né, e tiver esse valor aqui dentro do input, aí ele recebe aqui dentro do postVars o valor aqui do JSON decode desse input HAL. Beleza? Vamos ver se isso aqui funciona, basta a gente atualizar aqui. Olha aqui, galera, os nossos dados chegaram aqui, o nome e mensagem aqui que a gente colocou. Se eu adicionar um novo dado aqui, vou colocar um teste aqui, 1, 2, 3, 4, vamos ver. A gente recebe também. Então, já estamos fazendo o parse de JSON aqui dentro dessa nossa API. E se a gente voltar aqui para o form data, ele vai continuar funcionando. Continuou funcionando aqui, só que o URL encoded não. Ele não continuou funcionando, apareceu aqui esse dado vazio. Então, o que a gente vai fazer, galera? Aqui dentro desse cara, a gente vai fazer uma outra validação, que é se o post não está vazio, né? Se a gente tiver conteúdo aqui dentro, né? E se o post estiver vazio, né? Então, aqui a gente pode colocar um end aqui, pode colocar com 2 is comerciais mesmo, e a gente coloca aqui se ele estiver empty aqui em post, beleza? Por quê, galera? Porque aí eu garanto que só tem aqui o input HAL para ser processado. Vamos dar uma olhada aqui o que ele vai fazer. Então aqui em body, vamos ver. Apareceu o Will aqui. Apareceu o William aqui. E vamos ver no HAL. Apareceu aqui também o nosso dado JSON. Então isso aqui já está funcionando para todos os modelos aqui de post, que a gente pode enviar esse dado. E agora basta a gente seguir o nosso processo aqui, cadastrando esse nosso depoimento. Beleza? Então aqui a gente vai validar. A primeira coisa é validar aqui os campos obrigatórios. Então vou colocar aqui valida os campos obrigatórios. Beleza? E aqui a gente vai colocar if não for definido. Então aqui a gente nega o set de postVars nome, né, que é um dos nossos campos obrigatórios, or se não for definida aqui a mensagem, beleza? Se um desses dois campos aqui não for definido, a gente já vai lançar uma exception aqui, beleza? E essa exception aqui a gente vai definir a mensagem como os campos nome e mensagem são obrigatórios. São obrigatórios. E a gente passa para ele o código 400 aqui de status. Então, se a gente não passar esse dado aqui, ele não vai funcionar. Vamos verificar, então. Vou executar. Apareceu aqui o sucesso. Agora, se eu remover mensagem aqui, por exemplo, ele já dá os campos nome e mensagem são obrigatórios. Vou remover o nome aqui. Vamos ver. Apareceu nome e mensagem são obrigatórios. Se eu mantenho os dois, já está certinho. Então, beleza. Essa nossa validação aqui, ela já está funcionando. Agora a gente precisa realmente cadastrar esse nosso depoimento aqui. Então, para isso eu vou colocar aqui novo depoimento. E a gente passa uma instância aqui, então, OB testimony, né, que é o nosso depoimento aqui. New entity testimony. Beleza? E eu vou passar OB testimony. Nome vai receber postVars nome. Beleza? E também OB testimony mensagem vai receber postVars mensagem. Beleza? Então aqui eu vou OB testimony, cadastrar, que é o nosso método de cadastro aí de depoimentos. Eu vou dar um debug aqui nessa nossa instância, na verdade, né? Só para a gente ver se esse cara aqui está realmente chegando. Vou atualizar. Olha que massa, galera. Cadastrou aqui a ID 12, ó, William Costa, Olá Mundo. Vou atualizar de novo. Apareceu aqui o ID 13, então ele está cadastrando esses nossos depoimentos aqui dentro do banco de dados. E agora que a gente precisa retornar essa nossa instância aqui, esse nosso valor aqui cadastrado, vou colocar aqui, retorna os detalhes do depoimento cadastrado.
depoimento cadastrado. E quais são esses detalhes? São os mesmos detalhes aqui da busca individual, que é o ID, nome, mensagem e data, beleza? Vou colar eles aqui. Tem o mesmo nome do objeto aqui, então basta a gente atualizar. E o nosso depoimento aqui foi cadastrado e já retornou aqui para a gente. Então, nossa primeira API autenticada aqui, que é a API de cadastro, ela já está funcionando. Agora, vamos para as outras duas APIs autenticadas que a gente precisa fazer aqui para depoimentos, que são as APIs de exclusão e a API de edição também. Beleza? Então, agora dentro do nosso arquivo de rotas, a gente precisa criar a nossa API de edição, beleza? Então, eu vou duplicar esse nosso método post aqui. E agora a gente vai utilizar um novo método, que é o put. Beleza? O put ele é muito usado para alterações, né, para atualizações de dados aqui dentro das APIs. E agora a gente vai utilizar ele, né? A gente criou lá no início no gerenciamento de rotas e até agora a gente não tinha usado ele e agora a gente vai utilizar. Então aqui API v1 testimonies /id, porque a gente precisa de um ID aqui, de um depoimento para atualizar. Então aqui a gente vai trocar o método para set edit testimony. Beleza? A gente vai atualizar esse depoimento aqui dentro da nossa API, beleza? Então, aqui dentro do nosso controlador, eu vou criar um novo método aqui. Eu vou até duplicar esse meu amiguinho aqui e eu vou colar ele aqui embaixo e eu vou passar set edit testimony. Edit testimony, que ele vai ser responsável por atualizar um depoimento. Então, atualizar um depoimento, beleza? E ele vai receber a request e também ele vai receber o ID desse depoimento. Então eu vou voltar aqui na nossa rota e vou passar o ID aqui e vou passar o ID aqui na função também. Beleza? Então aqui dentro eu vou receber o post vars, vou fazer a validação aqui dos campos normal. Só que também, galera, eu preciso validar se esse depoimento existe. Então eu preciso buscar o depoimento. Busca o depoimento no banco. Beleza? Então aqui eu vou buscar, então OB testimony, ele vai receber aqui, né? Entity testimony, get testimony by ID. Beleza? Ele vai buscar por ID esse nosso depoimento, beleza? E aqui ele vai validar a instância, valida a instância, beleza? Então if OB testimony, na verdade a gente tem que negar isso aqui se ele não for uma instância aqui de depoimento, então não for um instance of de depoimento, então entity testimony, beleza? Se ele não for isso, a gente já vai lançar uma exception aqui de depoimento não encontrado. Acho que eu tenho uma aqui já. Então aqui, ó, o depoimento não foi encontrado. É a mesma validação que a gente tem ali em cima. E agora, se ele for encontrado, né, galera, a gente vai atualizar esses dados. Então não preciso mais criar essa nova instância. E vou colocar aqui atualiza o depoimento, que nada mais é do que a gente trocar aqui os dados de nome e mensagem e chamar o método atualizar. Beleza? A gente vai chamar esse método aqui, retorna os detalhes do depoimento atualizado. Beleza? Vamos testar se isso aqui vai funcionar, né, galera? Eu vou atualizar aqui e vou colocar como put, beleza? E vou atualizar esse depoimento 14 aqui. Então, /14. Beleza? Aqui nome e mensagem eu vou trocar para Olá Mundo e vou colocar uma carinha diferente aqui com o igual e o parênteses. Vamos ver? Atualizei. Apareceu aqui. Vamos ver se isso aqui está funcionando, né? Vamos na consulta individual, no get aqui. Então, é testimony /id, né? Vou colocar o 14 aqui, vamos ver. Olha aqui, galera, apareceu certinho, da mesma forma que a gente atualizou aqui. Então, se a gente trocar aqui esses dados aqui, como William Costa 2, ele está alterando esse nosso depoimento aqui de uma forma muito simples, né, galera? A gente fez isso aqui muito rápido, essa de atualização. E agora a gente também vai criar a API de exclusão de depoimentos também, de uma forma muito rápida. Basta a gente duplicar esse nosso put aqui de depoimentos e a gente vai trocar para delete, que é um outro método aqui que a gente criou lá no gerenciamento de rotas e a gente não tinha alterado ainda, não tinha utilizado ele ainda, na verdade. Aqui eu vou trocar o comentário, rota de atualização de depoimentos, e aqui rota de exclusão de depoimentos. Beleza? E aqui, galera, eu estou retornando tudo 201, na verdade aqui é 200, e aqui também 200, beleza? E aqui a gente vai trocar para set delete testimony, beleza? Aqui tem request, tem o ID, a gente vai retornar esse cara também. Aqui, galera, eu vou duplicar esse método aqui de edição. Aqui ele recebe a request ID, vou colocar aqui set delete testimony. Delete testimony, método responsável por excluir um depoimento. Beleza? Ele vai receber aqui o post vars, a gente não vai utilizar, porque a gente só quer excluir esse depoimento.
a gente vai buscar o depoimento, vai verificar se ele existe, e aí se ele existir, galera, a gente vai excluir esse depoimento, né? Então aqui vou colocar excluir o depoimento, que a gente vai utilizar o obTestimony, né, que é o objeto ali que a gente já buscou aqui. Ele tem um método de exclusão aqui também, então módulo entity testimony, vamos ver, que é o método excluir aqui também, então a gente vai chamar o método excluir. Opa, excluir, beleza? Esse é o método de exclusão. E aqui, galera, a gente vai retornar apenas um sucesso aqui, e a gente passa o valor true aqui para ele, se isso aqui foi realmente executado com sucesso. Vou colocar aqui, retorna o sucesso da exclusão, o sucesso da exclusão. Beleza? Vamos testar se isso aqui vai funcionar então. Vou trocar aqui para delete, beleza? Eu posso remover aqui, posso colocar no none aqui, esse meu conteúdo aqui do nosso corpo, beleza? Então eu vou colocar aqui o delete do 14, vamos ver? Apareceu o sucesso true. Se eu buscar esse nosso cara 14 aqui, o depoimento 14 não foi encontrado. Então é sinal que todas as nossas APIs de depoimentos elas foram finalizadas. API de consulta total, de consulta individual, de cadastro, de exclusão, de atualização, na verdade, e de exclusão também. E galera, usando esses conceitos, a gente vai implementar aqui as APIs de usuários também, para deixar tanto as nossas APIs quanto o nosso painel iguaizinhos assim com os mesmos recursos, beleza? E dá para a gente utilizar aquele painel que a gente já criou, ou também dá para a gente criar aqui dentro das nossas APIs essa integração com outros sistemas também. Então vamos lá, galera, deixa eu só fechar aqui algumas abas que estão abertas aqui. E vamos duplicar esse nosso testimonies aqui, que é as nossas rotas aqui de depoimentos, e vou criar as rotas aqui de usuários, então rotas de users aqui, beleza? E aqui dentro do nosso arquivo API, eu vou incluir esse meu arquivo de rotas de usuários. E aqui a gente também precisa alterar para users, beleza? Users aqui, e ele já vai carregar esse nosso arquivo de usuários aqui. A gente precisa trocar aqui de depoimentos para usuários, né? Então vou colocar aqui usuários aqui em cima, rota de listagem de usuários, e aqui eu passo users, beleza? Aqui eu vou passar a rota de consulta individual de usuários, e aqui eu também passo aqui users, beleza? Aqui eu vou colocar cadastro de usuários, aqui eu tenho users, aqui eu tenho os depoimentos, aqui eu vou trocar para usuários também, e aqui users, beleza? E aqui também o nosso delete aqui de usuários eu vou trocar também aqui para users, beleza? Por enquanto eu vou deixar aqui retornando os depoimentos, só para a gente já ter um retorno ali, depois a gente já altera para os usuários, beleza? Qual que é a diferença aqui dos depoimentos para os usuários? É que até as rotas de consulta de usuários precisam ser autenticadas, então a gente vai colocar o nosso Midori também nas rotas de consulta aqui. Beleza? Então vamos testar se essas rotas aqui elas estão funcionando, né? Se estão retornando pelo menos os depoimentos aqui dentro dessas rotas de usuário. Beleza? Então para isso eu vou vir aqui no Postman e vou vir aqui do lado, vou colocar rota de get e vou passar users aqui para ela. Beleza? Users. Beleza? Vamos requisitar aqui. Olha aqui, galera, já listou aqui pra gente os nossos depoimentos. Então é sinal que a nossa rota ela está funcionando. Só que agora ela precisa retornar usuários ao invés de retornar aí os depoimentos, beleza? Então para isso a gente também precisa de uma classe controladora aí para usuários, né, aqui dentro da nossa API. E para isso eu vou duplicar a nossa classe aqui de depoimentos, né, de testimony, e eu vou colocar a nossa classe user, beleza? Então aqui eu vou colocar user também. Beleza? Então aqui dentro das nossas rotas de usuário a gente já pode começar a trocar os controladores. Aqui vai ser API /user get users. Beleza? Aqui a gente vai retornar todos os usuários. E aqui abaixo a gente já pode trocar também para user, que vai ser o get user. A gente já vai fazer essas duas APIs funcionarem aqui logo de cara. Então aqui dentro da nossa classe controladora a gente vai mexer no método getTestimony e vai trocar para getUsers. Beleza? Método responsável por retornar os usuários cadastrados. Beleza? Aqui eu troco para usuários. Beleza? E aqui também eu tenho a nossa paginação, que ela já vai retornar aqui pela nossa classe API, já vai estar certinha. E aqui eu vou trocar de getTestimonyItems para getUserItems. Beleza? Aqui a gente vai trocar aqui também. Então aqui em cima getUserItems. Beleza? E aqui método responsável por obter a renderização dos itens de usuários.
para a página, beleza? Para a API, no caso, beleza? Mas está tranquilo. Get user aqui, recebe paginação. Agora, a quantidade total de registros aqui, a gente troca de Entity Testimony, aqui a gente não vai usar mais esse cara aqui, beleza? A gente vai trocar para o nosso usuário. Então, aqui a entidade é user e aqui é entity user, beleza? Então, todo lugar que tiver Entity Testimony, a gente vai trocar para entity user, beleza? Ao invés de get testimonies, a gente vai colocar get users, beleza? Vamos ver se esse método aqui existe, né? Então, aqui vamos em usuário aqui. Nós temos o método getUsers, beleza? Ele existe, então a gente pode utilizar ele. Beleza? Aqui a gente está passando o count dele, já vai obter a quantidade, está certinho. A página atual está certinho, paginação também está pegando certinho, está com limite de 5. E aqui os resultados a gente tem que trocar para Entity User também, getUsers. A gente passa aqui a ordenação pelo ID aqui também. A gente pode colocar aqui a ordenação pelo nome ou pelo ID ascendente. Eu vou colocar aqui pelo ID ascendente aqui para a gente ver. Beleza? Então aqui tem o limite da paginação. E aqui também a gente coloca aqui o Entity User como a instância aqui da classe. Beleza? E o retorno aqui, OB User. Beleza? OB User, eu tenho o ID, eu tenho o nome, só que eu não tenho mensagem. Aqui em mensagem eu vou trocar para e-mail. Beleza? E o outro dado que eu tenho dele vai ser a senha, mas a senha a gente não pode exibir aqui. Beleza? Então, eu vou colocar aqui nome, e-mail e o ID. Beleza? Vou dar um debug aqui para a gente ver se está recebendo alguma coisa aqui dentro. Beleza? Vou executar. Apareceu aqui o nosso usuário, aqui o William Costa, canal WDev, está certinho. Então, isso aqui a gente já tem um retorno dele. Vou salvar. Aqui tem retorno aos depoimentos, eu vou colocar retorna os usuários. A gente vai testar esse cara. Usuários, William Costa e o novo usuário já estão aqui. Então, galera, já está funcionando esse nosso primeiro aqui, essa nossa primeira API de usuários, seguindo o padrão aqui que a gente já desenvolveu dos depoimentos. Então, se vocês tiverem outras APIs também para desenvolver aqui dentro desse projeto, basta seguir o mesmo padrão que vai ser super fácil de implementar. Beleza? O nosso próximo desafio aqui é o getUser, né? Que a gente já colocou ali nas rotas, getUser, que ele recebe a request, recebe o ID, e a gente retorna aqui os detalhes de um usuário, beleza? Aqui a gente vai retornar os detalhes de um usuário, aqui a gente vai validar o ID do usuário, se ele não for um ID válido, vai retornar 400, e aqui a gente busca esse usuário, então vamos colocar aqui OBUser, ele vai receber aqui o Entity User, getUser by ID, getUser by ID, porque a gente já tem esse método também. Aqui é busca usuário, beleza? Valida se o usuário existe, então aqui o OB User, na verdade, precisa ser uma instância de Entity User, e aqui eu coloco o usuário, ID tal, não foi encontrado, dá o 404, e o retorno aqui, galera, qual que é? É o mesmo retorno aqui da nossa listagem, ID, nome e e-mail, beleza? Vamos colocar aqui e vamos testar, né? Eu vou buscar aqui o ID 3, vamos ver? O ID 3, usuário, novo usuário, beleza? Que é o novo usuário que a gente cadastrou no último vídeo, então eu vou colocar aqui o ID 4, aqui o usuário não foi encontrado, ID 1, o William Costa, ID 2, não foi encontrado, então isso aqui já está funcionando, galera. Temos ID 1 e ID 3 cadastrados. Agora, galera, a gente precisa cadastrar o novo usuário também, utilizando aqui o nosso post de cadastro de usuários. Então, aqui vai ser set new user, beleza? Set new user. Aqui eu passo o API user, passando aqui o 201 também. Aqui dentro da nossa classe controladora de usuários, a gente tem o set new user, beleza? Aqui, método responsável por cadastrar o novo usuário. Beleza? Aqui dentro eu obtenho post vars normal. Agora os dados são nome, e-mail e senha. Agora eu tenho 3 dados aqui obrigatórios que eu tenho que passar, que é o nome, e-mail e senha para ele. Beleza? Os campos nome, e-mail e senha, no caso aqui eu vou colocar senha agora, são obrigatórios. Beleza? Vou dar um debug aqui para a gente ver o que a gente está recebendo. A gente vai vir aqui no Postman e vou colocar post aqui nessa mesma URL de usuários. Beleza? Aqui no HAL, ele está com o mesmo dado que a gente tinha utilizado no outro. Eu vou colocar nome, e-mail. Aqui eu vou colocar canal wdev2. Canal wdev2@gmail.com.
e a senha vai ser a mesma 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Vou enviar. Recebi os dados. Vou remover a senha aqui. Vamos ver. A nossa validação está funcionando, galera. Então, a gente já está recebendo os dados aqui. E, galera, lá no painel, a gente fez o cadastro de usuários também. E a gente fez algumas validações. Vamos lembrar o que a gente fez. Então, aqui em Controller Admin, aqui nós temos usuário. Aqui. E a gente tem o mesmo método aqui, setNewUser. Aqui dentro. A gente tem aqui as variáveis, aqui nome, e-mail e senha. E a gente fez o que, galera? A gente buscou o e-mail do usuário aqui para saber se esse cara está ou não duplicado aqui dentro. Então, a gente precisa buscar esse usuário também. Então, aqui, galera, a gente vai fazer a mesma validação. A gente vai validar aqui, vou colocar valida a duplicação de usuários. E aqui, o que a gente vai fazer? OBUser, vou colocar OBUser e-mail aqui. Ele vai receber o quê? Vai receber um entity user, entity user, get user by email, que é o mesmo que a gente utilizou lá no Midor ali de autenticação. Eu passo aqui o e-mail para ele, então postVars email, beleza? E aqui, galera, preciso validar se tem uma instância. Eu vou colocar um debug aqui de OBUser email e vou trocar aqui para canalwdev@gmail. Ele existe. Então, se ele existir, eu preciso colocar um debug aqui, um retorno, na verdade, uma exception de erro aqui para ele. Então, if OBUserEmail, se ele for uma instância, então instance of entity user, se ele for uma instância de usuário, ou seja, esse e-mail está duplicado. Então, para isso, eu vou lançar uma exception aqui de throw new exception, throw new exception, e aqui eu passo para ele o seguinte erro, o e-mail. Aqui eu vou passar o e-mail, então, vou passar o e-mail aqui, postvars e-mail, já está em uso. Beleza? Outro usuário está usando esse e-mail. Beleza? E aqui eu vou passar o dado de 400 aqui, o status 400 para ele. Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou colocar aqui um debug de postvars, só para impedir ele passar. Vamos ver. O e-mail canal wdev já está em uso. Vou colocar canal wdev2. Agora ele não está em uso aqui. Então, beleza, ele passou para cá. E aí, galera, preciso passar aqui uma nova instância de usuário. Aqui eu vou colocar OBUser. Aqui é um novo usuário. Beleza? OBUser. Aqui eu vou passar o usuário também. Aqui é nome e-mail, né? Os dados que eu tenho ali são e-mail. E também a nossa senha, né? A nossa senha também. A gente recebe aqui. Só que a senha do usuário, galera, a gente não passa ela diretamente assim para o banco de dados, né? A gente aprendeu a utilizar um método aqui do PHP chamado password hash, que é onde ele cria uma senha forte aqui, uma hash de senha para a gente, e a gente utiliza aquele password verify para verificar se a senha bate ou não com a hash criada, né? Então, para isso, a gente vai passar password hash e passa aqui a senha do nosso usuário. Vou até copiar aqui, para a gente já colocar dentro aqui da senha. Então, é password underline hash, senha, e a gente passa password de default para ele usar o algoritmo padrão aqui de cadastro de senha, de geração de senha para a gente. E aqui o retorno aqui é o retorno dos detalhes do usuário cadastrado. Beleza? Então, para isso, eu vou pegar os mesmos dados aqui de cima, de ID, nome e e-mail. Vamos colocar aqui. Beleza, então vamos testar isso daqui. Ah, aqui vai dar erro, galera. Aqui está com senha, aqui a gente tem que trocar para postvar senha aqui, né? Então, senão vai dar erro, ele vai cadastrar um valor errado para a gente. Então, postvar senha, aqui que é a senha que a gente recebeu aqui dentro do nosso post. Beleza, então tem nome, e-mail e senha aqui sendo enviados e tem o cadastrar aqui e já tem o nosso retorno aqui do usuário. Vamos testar então. Vou cadastrar aqui o canal wdev2, vamos ver. Olha aqui, galera, cadastrou o nosso ID 4 aqui, galera. Se a gente trocar aqui o get aqui, ó, trocar para get, colocar nenhum dado no post, vamos ver. Ó, tem usuários 1, 3 e 4 aqui sendo listados. Canal wdev2, a gente cadastrou esse cara, então a gente pode utilizar ele aqui também na autorização. Vou colocar canal wdev2. Apareceu, galera, funcionou esse nosso usuário, então a gente conseguiu criar um usuário para usar também aqui dentro da nossa API. Beleza? Então agora a gente precisa fazer a atualização desse usuário. Então agora eu preciso passar o nosso post novamente, o William, o e-mail e a senha. Vou colocar aqui users/4, que é o nosso usuário agora. Beleza? Então agora, galera, a gente vai fazer a outra rota aqui. Vou colocar a nossa rota aqui de atualização de usuários.
e eu vou chamar API user barra setEditUser. Beleza? A gente vai alterar esse nosso usuário aqui. Beleza? Então aqui eu vou fechar o admin aqui, deixar só o da API. E agora, galera, basicamente é esse conteúdo aqui que a gente vai utilizar. Então, como a gente já tem a validação do e-mail aqui, eu vou copiar esse cara, beleza? Para a gente utilizar aqui dentro desse método setEditUser, beleza? Método responsável por atualizar um usuário. Beleza? E aqui dentro eu vou colar esse nosso novo método aqui. Então, o que a gente vai fazer aqui, galera? A gente vai verificar as variáveis do post, a gente vai validar aqui se os campos obrigatórios estão sendo preenchidos. A gente vai validar sim se o e-mail não está duplicado, só que antes a gente precisa obter o nosso usuário aqui desse ID, né, para ver se ele existe também. Beleza? Então, para isso a gente vai obter ele da mesma forma que a gente fez aqui no getUser, utilizando aqui a busca de usuário por ID. Vou até copiar essa nossa validação e vou colar aqui antes da validação de e-mail. Por quê? Porque aqui eu preciso verificar se esse usuário existe. Vou até dar um debug aqui se ele existe. Vamos ver? Vou atualizar. Aqui, ele existe, está aqui. Por que eu preciso validar se ele existe antes? Para verificar o ID dele. Por quê? Porque aqui eu posso duplicar o e-mail se for o mesmo usuário. Então, se eu estou enviando o e-mail canalwdev@gmail, mas esse e-mail já era desse usuário, eu posso permitir essa atualização. Mas se esse e-mail não for do usuário, aí eu não posso permitir essa atualização. Então, aqui, busca o usuário, verifica a instância. Se esse usuário aqui não existir, se eu colocar o ID 5 aqui, por exemplo, ele não existe. Então, o usuário 5 não foi encontrado, então aqui já está funcionando. E aqui, galera, eu preciso fazer o seguinte, preciso validar esse e-mail. Então, aqui, se eu encontrar o e-mail e esse e-mail, OBUser e-mail, ID, for diferente de OBUser ID, ou seja, se os IDs aqui do usuário que eu estou alterando for diferente do usuário que está utilizando esse e-mail, aí sim eu posso colocar que o e-mail já está em uso. E aí, se eu passei por todas essas validações aqui, eu posso obter aqui o meu usuário para atualização. Eu removo essa instância nova aqui de usuário. Vou colocar aqui, atualiza o usuário. Aqui eu obtenho os dados de nome, e-mail e senha, tá aqui. E troco o método aqui para atualizar. E agora ele já vai retornar aqui para a gente os dados aqui do usuário. Vamos testar se essa validação de e-mail aqui ela funciona, né? Então, vou colocar aqui canal wdev aqui, nesse usuário de ID 4. E ele tem que falar que esse e-mail já está em uso. O e-mail já está em uso. Só que se eu colocar canal wdev2, ele tem que permitir. Permitiu, ele continuou. E agora se eu trocar aqui para outro e-mail qualquer, ele também pode permitir, porque esse e-mail não existe, eu posso trocar a senha também aqui e ele vai permitir para a gente. Vou trocar o nome aqui e ele também permitiu. Então, a nossa atualização de usuários aqui também funcionou, galera. Então, isso aqui já está funcionando. Vamos fazer o nosso get aqui para validar se isso aqui realmente funcionou. Então, aqui vou tirar aqui o corpo, vamos ver. Nosso get aqui e o nosso usuário e e-mail aqui, eles estão cadastrados certinhos aqui dentro da nossa API, dentro do nosso banco de dados. Beleza? E por fim, a gente precisa excluir o nosso usuário. Então, eu vou colocar aqui um delete de usuários, beleza? Então, eu vou excluir o nosso usuário de ID 4, beleza? Então, para isso, a gente vai alterar a nossa rota aqui também, de delete de usuários, API user, set delete user, beleza? De usuário. Aqui dentro, a gente vai criar aqui esse método, vai alterar, na verdade, o método aqui dentro da nossa classe de user. E aqui basta a gente trocar para set delete user, beleza? Método responsável por excluir um usuário, beleza? E aqui, essa busca aqui do usuário, a gente vai pegar aqui de cima mesmo, na nossa edição, beleza? Então, ele vai buscar esse nosso usuário e basta a gente chamar um método excluir aqui dele, que ele exclui o usuário. Beleza? Aqui retorna o sucesso da exclusão. Só que aqui, galera, a gente vai colocar mais uma validação. Por que mais uma validação? A gente não vai permitir aqui via API que o próprio usuário exclua o cadastro dele. Beleza? Só para fazer uma validação a mais aqui dentro da nossa API, para a gente utilizar aquele dado de request do usuário que a gente colocou dentro do nosso user basic auth lá do nosso Middle. Beleza, galera? Agora, se a gente fizer o seguinte, ó, se eu colocar aqui um debug de request user, beleza? Olha o que eu tenho, galera. Vou atualizar aqui. Eu tenho o usuário William Costa, que é o mesmo que está conectado aqui. Beleza? Então, este é o usuário que está conectado. E aqui, galera, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó, if obuser id, o usuário atual aqui que eu estou querendo excluir, né, que eu quero excluir,
esse cara. Se ele for igual a request user ID, eu vou impedir. Aqui impede a exclusão do próprio cadastro. E aqui eu vou impedir, vou passar uma exception para ele aqui, falando o seguinte: não é possível excluir o cadastro atualmente conectado. Beleza? E eu passo aqui para ele um 400 também. Beleza? Então, se eu executar aqui no 4, que não é o mesmo ID que está conectado, vou executar aqui, ele funciona. Só que se eu colocar no ID 1, ele não vai funcionar. Não é possível excluir o cadastro atualmente conectado. Beleza? E se eu faço um get agora em usuários novamente, aqui eu tenho todos os usuários cadastrados, que é o usuário número 1 e o usuário número 3 também, porque o 4 a gente acabou de excluir. E com isso, galera, finalizamos o nosso projeto aqui do vídeo de hoje, onde implementamos a autenticação via HTTP Basic Auth para as APIs aqui do projeto de MVC em PHP. E galera, esse projeto de MVC em PHP não para por aqui, beleza? Na próxima semana nós vamos falar sobre outro tipo de autenticação de APIs, que é o JWT, JSON Web Token. O conteúdo tá sensacional e você não pode perder. E se você curtiu esse vídeo aqui, já deixa o like aqui, compartilha com seus amigos também. Deixa um comentário aqui embaixo falando o que você achou desse vídeo, porque isso ajuda demais a melhorar os conteúdos aqui do canal. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva. Tem vídeo novo toda semana, tenho certeza que você não vai se arrepender. E se quer ficar por dentro de todas as novidades do canal, siga a gente nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram, é tudo WDev Oficial. E se ainda não viu os últimos vídeos que saíram no canal, saíram conteúdos muito bacanas e você não pode perder. Vou deixar os links aqui para você assistir. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui, então até o próximo vídeo.